Muito boa noite! Eu sou Samantha Ferrari e hoje, meus queridos, vamos conversar com quem? Fabrício Martinelli, guitarrista Magwebs, ex-Reitinho, foi eleito guitarrista dos sonhos da MTV, saudosa MTV, e hoje vai ser um bate-papo do caralho! Por quê? Porque a gente é querida, a gente é amor, a gente é chuchu, e ele é muito, muito foda, tenho certeza. Quem não conhece, eu acho que a grande maioria conhece. Quem não conhece vai se identificar, porque ele é um cara do bem, ele é gente boa, ele se dispôs a conversar comigo e ele é multifuncional, vocês vão amar Fabrício. Tô esperando ele entrar aqui pra gente começar este bate-papo, que promete ser uma volta, promete ser um bate-papo vanguardista dos anos 2000, lembra dos anos 2000, produção? Nossa, como não? Né? Então, vai ser um bate-papo que maravilhoso sobre a música, sobre o hardcore, sobre a cena musical dos anos 2000 ao ano 2020. Então, Fabrício entende muito, trabalhou na MTV, produtor, música eletrônica. Cara, ele é sensacional. Vamos esperar ele entrar aqui pra gente poder começar o nosso bate-papo. E de verdade, eu tô bem ansiosa porque a gente viveu a mesma cena. Então, quem me conhece e sabe que eu sou aqui de São Paulo, anos 2000 tivemos um boom de bandas aqui, né? Tivemos explosão de bandas nacionais, do cenário nacional, mainstream, Midas, Bonadio, um monte de banda. E hoje a gente vai falar com um cara que participou e vivenciou tudo isso. Então vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Para vocês que gostam de música, vai ser bem, bem, bem interessante. E aí eu já vou deixar aqui, qual a idade, que eu vou deixar para vocês responderem para mim. Qual a idade de vocês? E principalmente, qual é o estilo musical que vocês gostam, e se você tem banda, se você tem material pronto, se você quer aparecer aqui no Cultura em Peso, manda pra gente no... E agora que eu esqueci? Manda aqui na DM. Eu esqueci o e-mail por motivo de memória fraca mesmo. Então manda aqui na DM do Instagram, aqui no Cultura em Peso, pra gente olhar a tua banda, a gente resenha, cola lá no nosso portal culturaempeso.com.br, que lá tem bastante material que a gente já escreve, produz. Temos que dar espaço para a música nacional, temos que dar espaço para bandas e especialmente para bandas do underground independente. Certo? Tô esperando o Fabrício entrar pra gente começar a conversar. Vou pedir pra produção, manda uma mensagem pra ele, fala que a gente já tá online, por favor. E aí a gente já começa esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Quero que vocês também me falem sobre luz, tá tudo certo por aí? E Paulo entrou, Estrogonofes entrou. Entra, fica à vontade, pega o biscoito. Fabrício entrou, vamos lá acenar e vamos que vamos. Vamos ver se eu aceito, se eu vou aceitar. Aceitei, concordei, hein, Fabrício? Não me deixa aqui sozinha. E aí? Tudo Tá me bom? ouvindo? Tô te Tudo? ouvindo. Seja muito bem-vindo. E agradecer. Vou pôr um óculos para poder te enxergar. Tá certo? Tá me vendo? Temos em dois? Peraí, de novo. Vamos lá. Aceitei de novo. Tchanã. Ele saiu, a Calista falou. A Calista falou. Peraí que eu tô entrando. Ele já mandou aqui para entrar de novo. Pera. Coisa do mundo moderno, gente. Enquanto isso, vamos já separando o caderninho das perguntas. Peraí. Vamos ver. Fabrício tá aí? Convidar. Tá aguardando o Fabrício. Calma, gente. Já pedi aqui. Vocês viram, né? A cara é famosa. A gente vai bater um papo bem bacana. Ele entende muito de música. Como eu falei, é uma galera que vivenciou o rock aqui em São Paulo, vivenciou o rock aqui no Brasil. Foi uma galera importante para a música. A gente precisa falar com esse pessoal. Certo? Vou convidar de novo. Vamos ver. Fabrício, vou te mandar um convite aí. Acho que é só você aceitar agora. Não, o Fabrício tá aí. Tô sim. Te mandei um convite. Aê! Aê! O mundo moderno é uma desgraça que chama, né? Tá me ouvindo aí? Tá de boa? Tá de boa.
Que Primeiro, bom. queria agradecer muito, muito, muito. Fazia tempo que a gente marca um bate-papo e nunca marca, né? Verdade, Agora hein, está meu? aqui. Da hora. De verdade, obrigada por ter aceito. Obrigada por poder falar de música nessa época de quarentena, todo mundo muito louco. Né. Quero saber de tudo. A galera aqui, fiz uma propaganda falando de você. Não me Ó, decepcione, por favor. da hora, que bom. Deixa comigo. Vamos começar falando como é que entrou, como é que descobriu o Fabrício guitarrista. O que aconteceu? Como foi teu começo na música? Explica quem você é Hum. também no começo. Eu já falei das bandas que você participou e os caralho, mas acho bom ouvir da tua mãe inteira. Da hora. Eu sou Fabrício, com Z, Fabrício Com os Martinelli. dedos na bumba. É, sou guitarrista já há 20, mais, cara, sei lá, quanto tempo, mano? Eu comecei com 16, sou 24 anos já. E, e aí, eu, tipo, já toquei no Street Bulldogs, no Reitinho, no Voe, Fist também, é uma banda que eu comecei lá em Jundiaí. E hoje em dia Sim. eu toco no Maguerbes. É, e também sou produtor de música eletrônica, de música em geral. Estou aprendendo aí a produzir. Vou produzir o disco novo do Maguerbes e vai ser um novo caminho aí, uma nova ideia. E o que mais que eu posso falar de mim? É isso, cara. Mas sou viciado em música que nem um retardado. Basicamente isso, assim. Como que E começou? Como que foi parar na guitarra? então, eu, tipo, nunca tive muito de questão de tocar assim quando eu era moleque. Só que daí quando eu comecei a gostar de rock, escutar com as coisas do. Eu tinha um primo mais velho, assim, de segundo grau, era primo da minha mãe, tipo, meio um tio, né? E ele. Só que ele era mais novo, assim, do que a minha mãe. Ele tinha, sei lá, 30 e poucos, assim, e eu tinha já os 13, 14. Daí ele era muito roqueiro, e ele me emprestava os discos, vinis, assim, pra eu ouvir. E aí foi como eu comecei a conhecer Stones, e aí toda aquela galera dos 70 ali, Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. E aí quando eu comecei a pensar, cara, puta, deve ser legal fazer isso aí, né, mano? Tipo, e aí eu teve um dia que eu tipo vi, na verdade não foi nenhuma dessas bandas, já foi um momento um pouco mais pra frente que eu vi um clipe, na verdade era uma apresentação ao vivo do Smashing Pumpkins, que é uma banda que eu amo também demais. E aí eu vi o Billy Corgan lá tocando, mano, tocando pra caralho, ele toca demais, né? E aí ele tipo fez um solo assim, e puxou uma corda com a mão assim, estourou a corda, fez um barulho que parecia que explodiu assim o meu radinho lá que eu ouvia. Eu ligava a TV num radinho assim. E nada, eu falei, eu quero fazer isso aí, deve ser bem da hora fazer Me isso aí. apaixonei, fala. É. E aí foi aí que eu comecei a falar, vou estudar, né? Fui lá fazer uma aulinha de violão ali com, eu morava em Pirassununga, uma cidade bem no interior assim, de São Paulo, e não tinha uma escola de música assim que nem um IGT da vida MT que tem hoje, né? Bom, aqui nem São Paulo tinha naquela época também, mas eu tinha um professor lá que era o cara assim, o cara mais roqueiro ali, daí eu ia lá, mas eu aprendi a tocar no violão, assim, tocava uns covers de Legião, umas coisas assim. Mas o cara era o roqueiro. Aí eu levava uma música do Black Sabbath pra ele, assim, pra ele tirar o dedilhado. Daí ele falava, ô, legal isso daqui, meu. Daí ele me mostrava e tal. Bom, e aí é isso. Queria Aí ouvir isso, Luciano. eu tive uma banda lá em Pirassununga, que foi o começo de tudo. Aí eu não costumo falar, assim, porque foi uma banda que não existiu, assim, como as outras que eu toquei, que tiveram discos, né? Tem história e tal, tem turnê lá. É uma banda de moleque, de cover. E a gente tocava cover de todas essas coisas aí, meio Nirvana, Smashing Pumpkins, aí Raimundos na época, que tava meio alto Sim. ali no começo. E uma curiosidade é que essa banda, o vocalista, outro guitarrista dessa banda era o Chuck Hipólito, que vocês devem conhecer também. Sim, querido. E a gente começou junto ali, e daí a gente veio para São Paulo, e cada um foi para suas bandas, seus caminhos aí. Mas, Essa meu, banda. tem essa ideia. É isso, basicamente foi assim. Muito legal. Acho que Street Bulldogs fez parte importantíssima da tua carreira, né? Acho que não tem como pular essa fase. E qual que era a vibe? Porque vocês eram tudo moleque, né? Koala moleque, você mais moleque, todo mundo moleque. Como é que foi olhar, ver que era moleque e que deu certo? Fala, porra, a gente tá tocando pra uma galera grande. Ah, meu, o Street Bulldogs foi uma parte foda mesmo, realmente, da minha história, assim, porque eu toquei no Fist em Jundiaí antes, né, que foi a primeira banda de punk Sim. rock, assim, que
que eu toquei, descobri como que era fazer guitarra mais de punk assim, tipo as oitavinhas, o Millencolin, essas coisas, e comecei a escutar. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu, tipo, comecei a frequentar Hangar 110 e tal, não sei o que, e prum, daí de Sim. repente, um dia a gente foi tocar junto com o Street Bulldogs, e aí, depois do show do Fist, os caras do Street vieram falar comigo, porque um deles, Drauzio, na época, baixista, ele me conhecia da MTV, que eu trabalhava na MTV já, e aí ele falou, Sim. mano, vamos tocar com nós porque o guitarrista saiu. Deu, puta, vamos, da hora. Foi até um peso, assim, na época, porque eu falei, caralho, mano, será que eu aguento, né? Será que eu dou conta de tocar com os caras? Porque eu já achava os caras meio, já tinha visto um show deles no hangar, assim. Grande, né? E aí, pô, e aí foi uma fase muito foda pra mim, assim, como guitarrista, como músico, porque eu aprendi muita coisa, né? E aí foi realmente entrei numa banda mais assim, tipo, nossa, tem que gravar um disco, já tinha fãs, e tipo, a gente viajava pra tocar, e tipo, ia pra BH, e tocava num lugar lotado pra 1.000 pessoas, assim, pra nós 1.000 pessoas, né? Era Duas muito, né? é muita coisa. E aí, tipo, tocava num lugar lá lotado, que era uma atriz. Quem for de BH ou quem já daqui de São Paulo da época que tocava lá sabe o que que eu tô falando. Uma atriz era o nosso hangarzinho lá de BH. Então, assim, pra mim era Sim. uma coisa muito foda. Um moleque do interior que tinha acabado de começar a tocar guitarra, daí passei pelo Fist, que foi legal, mas daí, pum, de repente eu tô aqui, né? E aí depois de um tempo entrou o Koala, né? E foi aí que a gente se Sim. conheceu bem, a gente virou bem bastante amigos assim. E a gente era novo, eu tinha 22, 3, ele devia ter 26, 7, acho que ele sempre teve uns 3, É. 4 anos a mais que eu. E aí, pô, mas a gente levava muito a sério, assim, era uma parada música é assim, né? É divertido, né? É diversão, a gente se diverte Mas é trabalho. fazendo, mas é um trabalho, então, assim, a gente levava uma coisa meio de trabalho mesmo, sabe? Tipo, ir lá, tocar, gravar um disco bom, fazer e, pô, marcar uma tour e tocar, sabe? A gente não media esforços, assim, ia de van ou às vezes ia de carro pra tocar 8 horas de distância, sabe? Não tinha esse problema. Quem é banda de underground sabe, né? Que não tem esse problema, Tem assim. essa E acho corrida que de louco. por isso que eu acho que deu muito certo na época, assim, que foi uma fase que o Street Bulldogs ficou bem, né, grande, assim, na galera ali era Dead Fish, Street Bulldogs, Noção de Nada Sim, não e sou de nada. Heifer, tinha umas 6 bandas, Sugarcane, tinha umas seis, Sim. sei lá, 10 bandas, assim, que estavam Era sempre uma ali, galerinha ali, né? Sim. lotavam o hangar, né, E eram as bandas aí, que lotavam o hangar. lotava o hangar. Eu lembro de hangar de quinta-feira, de quinta a domingo. É, Lotava. Mas é, chegaremos no hangar, sem spoilers. sim, sim, sim. Depois que abriu as portas para Reitim. Entrou no Reitim. E o Reitim também foi um divisor de águas, né? Que foi ali que o negócio enlouqueceu. Puta, foi ali que o negócio enlouqueceu, é isso mesmo. E aí eu já tocava com o Koala ali no Street, né? A gente já tava 1 ou 2 anos juntos ali, já tava um tempão mesmo, bem amigos. E eu nunca escondi dele o quanto eu era fã do Reitinho, eu gostava. E tem até uma história que eu fui no hangar, eu gosto de contar essa história, vou tentar ser rápido. Manda. Que eu fui no Eu hangar adoro. em 99, assim, tipo, bem no começo do hangar, quando eu me mudei para São Paulo. E aí eu vi um show do Reitinho. Eu não fui ver o show do Reitinho, eu fui ver o show do Mussarelas, que é uma banda de Campinas de punk rock que eu amo. E aí tinha o Reitinho lá, e pá, daí eu vi eles tocando antes, eu, caralho, puta banda foda. Aí eles tocaram um cover de Sunny Day Real Estate, que era uma banda que eu amava na época. Eu falei, não é Uhum. possível que esses caras estão tocando essa música. Daí eu lembro que eu falei pra minha namorada na época que eu tava ali, que foi comigo, e eu falei pra ela assim, ó, meu, escreve aí. Um dia eu vou tocar numa banda tipo essa daí, ó. Tá ligado? Olha, É, profecia! é real. E eu falei, é tipo essa daí, né? Eu nem pensava em tocar no Rei, né? E o Reitinho também não era o que foi depois, era uma banda pequena, mas é que eu já achei tão foda, eu já gostava tanto. Então, daí corta, eu vivo 3, 4 anos ali no Street Bulldogs, ou até mais, 5, sei lá. E aí conheço o Koala, e daí, tipo, tamo no momento que o Reitinho, o guitarrista saiu. Aí ele virou pra mim do lado, eu lembro até hoje, assim, a gente tava no carro que a gente tava indo pro ensaio do Street Bulldogs, e ele me pegava na MTV e a gente ia junto pra lá. E aí ele falou assim, mano, virou pro lado assim, você não quer tocar no Reitinho, não, mano? Daí eu falei, porra, Não é caralho, vamos convite. aí, né? E, o Boris saiu, largou mão da gravação, foi embora, ninguém sabe direito dele, mano. Então é você, já é. Daí eu, porra. Boa. E aí foi isso. Aí depois o Reitinho teve uma fase ainda.
underground, Hangar 110, né, tal, ali, Sim, que eu toquei, que foi o Loved, o disco Loved. E sim, depois clipe. rolou essa Depois fase entrou. do. Aí depois rolou essa fase do Rick Bonadil, né? Do procedimento de emergência e tudo mais, que aí virou aquela coisa. E aí que você falou, a coisa enlouqueceu e foi um divisor de águas, porque foi a primeira vez na minha vida ali que durante um ano ou dois, quase dois, eu consegui pagar minhas contas sendo músico só, Tranquilo. sabe? Ah, e não Do é. caralho, né? Porque eu sempre falei Cara, isso, cara, não é ficar rico, não é ser famoso. Pra mim é só, eu só queria pagar minhas contas fazendo música. Só música, né? foda. E eu sempre tive que Sim. fazer outras coisas pra pagar minhas contas, aliás, a vida inteira. Menos esses 2 anos do Reitinho. Então, essa fase foi realmente foda, assim. Mudou muita Vou coisa. contar um segredo. Tenho tatuado na minha bunda Uma Vida Eita! Sem Saudade. É o melhor CD. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Retinha. A gente se trombou em milhões de shows de Retinha em Hangar. Sim, sim. Inclusive, o último foi daquele especial de, acho que 10 anos de procedimento de emergência, que você tocou umas duas, três Eu músicas. toquei, sim. Foi massa. Trumbado, maravilhoso, amo esse CD. Se pudesse, tatuaria ele inteiro no meu corpo. Não tenho mais espaço? Não tenho, mas gosto muito. Retinho te abriu as portas para o Guitarrista dos Sonhos 2007. E ó, e aí, Verdade. conta aí como é que é ser guitarrista do sonho, rapaz. Pô, tá muito louco essa história, né? Foi foda, Foram né? 2 anos ainda, viu? Foram 2 anos, Sim. 2006 e 2007. Ah, foi muito louco, porque nunca esperava isso, né? Eu nunca também fui esse tipo de guitarrista que estudar milhões e fazer, tipo, sabe? Tipo, esmirilhar a guitarra. Eu nunca fui esse cara que estudou pra isso. Eu sempre fui um cara que curtia tocar e curtia a parada de tocar, assim, de estar ali no palco, me arrebentar e fazer meu dedo sangrar e dar meu coração pra isso. Eu sempre fui esse cara, entendeu? Então, aí de repente tá lá, guitarrista dos sonhos, daí você já imagina, né? O cara que é o cara que toca solando debaixo d'água com a guitarra no pescoço. E eu falei, meu, eu não sou esse cara, mas sei lá, mano. Eu vou, tipo, ser eu, né? O que que eu faço? Eu sei tocar e dar meu coração. Foi Então foi foda. assim, foi muito legal e foi muito massa, porque, pô, pra mim realmente foi uma coisa. Eu guardo até hoje. Tem muita gente que ainda, tipo, fala meio zoando. E aí, guitarrista do Sunrise? E aí, guitarrista... Eu, tipo, eu não vejo dessa forma, sabe? Eu vejo, no, porra, que legal que foi uma fase que, né, meu, tinha um reconhecimento de um público bem pesado, assim. E é isso que eu falei, eu nunca vivi minha vida buscando isso, mas aí quando vem, assim, você fala, porra, que louco, cara, que da hora. Então, foi massa, é marcante, né? 2 anos, Acho que caralho. E, ó, 2006 foi uma época do caralho para todas as bandas, e especialmente aqui de São Paulo, que eu acho que o Bonadil abriu a mão e falou: eu vou contratar vocês tudo. é, E aí, né, era uma galera, era a Fresno, NX0, vocês, sim, Glória. O Bonadil foi lá e falou: eu vou pegar vocês tudo, pra mim. é, E é do caralho, porque é um divisor de águas, é um cara que tem uma visão desgraçada de música, né? O nome faz jus, o nome do estúdio faz jus mesmo. Aí ele é um Midas, onde enfia a é. mão. De dogão é mal, a ruge homem lá, como chama os ruge dos homens lá, que eu esqueci o nome. O cara é um desgraçado, É, ele tem uma mão filha da puta. Eu esqueci o nome dos moços. eu Bros, também Bros. esqueci agora. Bros, É pode Bros. crer. É isso. O Ruge Onde o também cara era põe a dele. mão, ele entende de música e ele bota lá, muda o que tem que mudar, mas faz o bagulho acontecer. O Aham. que você sente falta dessa época de 2006, 2007? Era show estrumbado, era hangar suando, era rolê, era viajar pelo Brasil. O que você sente falta e por onde que vocês andaram? Por esse tempo aí tudo? Onde foi esse turnê? Eu sinto falta de tudo isso que você acabou de falar. Tudo isso eu Meu sinto falta. Deus! Sinto falta dos shows trumbados, sinto falta de viajar pra caralho, sinto falta de tocar e encontrar meus amigos na estrada, enfim. Essa parada eu acho que foi uma fase que era pra acontecer, assim. Eu vejo a história toda de um jeito muito claro, assim. Às vezes eu tento falar, vamos ver se eu consigo explicar aqui uma visão que eu tenho. Que é assim, Lá. era tudo uma fase, assim, e foi subindo, sabe? Tipo, do rock nacional, do jeito que o rock era vendido para a rádio e para a televisão, entendeu?
Então veio lá de trás, veio tipo, até você pensar num Barão e Titãs, assim, nos anos 80 foi crescendo. Aí depois veio os anos 90 que teve a explosão lá fora do Nirvana e do grunge, que isso não tem como também você não botar isso num papel, né, quando você vai falar na história do rock aqui Sim. nacional. E aí aqui no Brasil teve Raimundos, Charlie Brown, Planet Hemp e mais um monte ali junto que, mas assim, só essas três já eram davam conta de tipo o rock chegava na rádio, o rock chegava na televisão. Eu lembro de, nessa época, eu era muito fã do Charlie Brown, do Planet Hemp, do Raimundos, dessas três. E eu via os caras no Caldeirão do Hulk, sabe? É, Tipo, sábado à tarde na faltando tão Globo. tempinho. Sábado à tarde na Globo tava o Raimundos, no Caldeirão do Hulk. Na outra semana era o Charlie Brown. Então, assim, eu já era até um pouquinho mais velho, eu já devia ter 20 e poucos, assim, mas um moleque que tinha 13, 14, ele tá naquela fase de, tipo, se formar, de ver o que gosta, tá ligado? E aí, o que que ele via? Ele via, tipo, uma banda do caralho. Mano, Charlie Brown era do caralho, tá ligado? E Planet Hemp sempre foi do caralho. E, tipo, ele via isso aí tocando na televisão. E aí o cara falava, que louco, mano, então eu quero ir atrás. Daí ele ia, buscava as outras bandas ali e a descobria. Daí, tipo, ele descobriu o Hangar, por exemplo. Aí ele descobria o CPM 22, por exemplo. Chegou uma convidada aqui, ó. Chegou a puta. Nossa, Ela essa é a fica. Nina, gente. É a Apresenta. Nina, minha filha. Ela chegou batendo na porta, assim, pá! Mas aí ela fica com vergonha. Aí o cara Chama a descobriu o baterista. CPM. Aí o cara descobriu o CPM que já tava naquela ascensão ali em cima. E aí o Rick pegou o CPM nessa, porque ele falou, mano, ele falou, o que que tá fazendo sucesso? Ele mandou um olheiro lá, ou ele mesmo foi, e falou, meu, o que que a molecada tá ouvindo? Aí ele descobriu que a molecada tava enchendo o hangar e ouvindo o CPM 22. Ele foi lá e contratou o CPM 22. Gênio. Aí ele fez o CPM já veio como uma segunda onda depois dessa fase Raimundos e Charlie Brown. Veio acompanhando. Aí do CPM ele buscou uma outra, que ele falou, pô, preciso de uma outra banda dessa pra vir fazendo essa cena. Veio o Reitinho, que ele descobriu que a banda do baterista do CPM, ex-baterista Sim. agora, era Idade, ex-baterista gente. também do. Ih, cortou? Não, tá aqui, tô te vendo. Peraí. Voltou, voltou. Tô aqui. Agora Então, daí voltou, só tô te pra. vendo. Ele descobria que, tipo, tinha outra banda desse do CPM que era o Reitinho. Daí o Koala que fazia as músicas foda. Daí, pô, então vamos lançar essa banda. Daí lançou o Reitinho. O Reitinho veio junto. Aí, que mais então? Peraí, deixa eu ir lá mais no fundo. Aí ele descobriu o NX0. Aí veio uma onda ainda mais forte. Então aquilo tudo veio como uma onda que as rádios, a TV, eles não tinham como não passar isso. Eles não tinham como Sim. tocar, que eles falavam, mano, é isso que a molecada tá ouvindo, eu quero audiência, vou botar o que a molecada tá ouvindo. Então isso tudo gera uma bola, assim, uma fase, tá ligado? Tipo, uma Sim. cena mesmo, como às vezes muitas pessoas não gostam de falar, mas era uma cena mesmo. E isso foi. Aí teve uma época que saturou tanto, aí chegou a fase dos coloridos, né? Que aí começou a Ah, virar meio é. piada, aí a franja já virou piada, a franja já não era Tá mais permitida. mudando. E aí foi tipo a zoar essa cena, assim, do tipo, não vou falar que eles são culpados, não tô falando isso, mas foi esse caminho, não tem como negar que foi essa Sim. ascensão, e aí depois foi começando essa queda. Aí quando virou isso, o que que acontece? O moleque de 14, de 15 anos, ele começa a olhar para aquilo e fala, mano, isso aí não é legal não, entendeu? É, Eu não quero ser tirado na escola de emo, ou de franja, ou de de colorido, ou de sei lá o quê. colorido. Aí, o que que tá rolando então? O que que é underground mesmo? O que que é, tipo, roqueiro mesmo? Porque aquilo não era mais roqueiro, aquilo lá era uma coisa moldada, né? Era uma coisa, tipo, da Disney, né? Era rock da Disney, que a gente É, zoava dizer. Não, eu plastificado. espero que ninguém me mate aqui, é só a minha visão, sabe? E A aí, gente é só amor. aí aquilo lá foi, aquilo lá. Daí a molecada da outra onda que tinha que vir nascendo, curtindo rock, começou a não curtir mais rock. Começou a Aí curtir o quê? acabou. Sei lá, rap. Foi a época que surgiu o MC da Projota, que são fodas. E os caras Uhum. foram ali, ó, era um rap menos agressivo, já era mais tocável na televisão. Aí os caras, pô, vamos pra onde tá indo as minas? Vamos atrás das minas, vamos no rap, tá ligado? E aí foi Né? virando, meu. Aí se perdeu. E aí, tipo, não teve mais. Essa onda passou e não teve mais uma volta. É assim que eu vejo, entendeu? Foda, Então, assim, né?
as bandas estão aí, o CPM tá aí, apesar de todo esse rolo agora e antes também por causa de pandemia. Fresno tá aí, Pitty tá aí, os mainstreamzão estão aí. Só que eles não estão Sim. tocando mais na televisão nem na rádio muito, porque é isso, porque toca só no 89, né? Que toca as coisas velhas. Mas se bobear, se pegar uma banda, uma rádio mais moderna hoje de rock, que naquela época tocava rock, Transamérica, essas rádio mais pop, tocava Nem tudo a toca. gente lá. Não toca mais. Então, É foda a gente fazer esse cronograma, assim, linha do tempo, que eu falo isso sempre. O meu marido é de Foz do Iguaçu, então ele não viveu aham. essa cena. A gente tem a mesma idade, mas ele não viveu isso daqui. Então, quando eu falo, ele fala, caralho, você fala empolgado. Eu falo, meu, eu vivi isso aqui, foi do caralho, foi ver as bandas. Gente que a gente trombava em show, que ficou famoso pra caralho, que era amigo, que tava no rolê. Foi muito do caralho. E é uma época de verdade saudosista. E a gente não consegue explicar o que de fato aconteceu. Né? Eu concordo com você que veio a época do colorido, e aí cagou com a porra toda, porque aí pegava mal ser do rock, né? Porque ninguém quer ser zoado na escola. E aí cagou. É. E aí eu lembro muito, muito de você saindo de. Entre sair do Retim e Voe. Voe de Yuri Nishida, inclusive Sim. filho da minha primeira sócia na minha empresa, filho da Célia, para você ver como é muito próximo tudo. Eu vivi É, muito isso, né? E como é que foi Voe? Porque Voe também foi pegando um aqui, outro ali, outro ali, foi juntando ali e deu uma liga boa, mas que durou quanto? Voe. acho que deve ter durado uns 4, 5 anos só. Foi muito legal, Sim. mas aí. Então, aí a gente já estava vivendo essa segunda fase que eu tô falando, do rock, que o rock, tipo, não tinha mais lugar, assim, sabe? E aí o Rick Bonadio, ele até contratou a gente também. Foi uma coisa muito louca na minha vida, porque eu saí do Reitinho e o Reitinho já meio que já tinha acabado com o Rick, já tinha acabado o contrato lá, rescindido o contrato. Mas Uhum. aí a gente ficou meio ruim no rating, teve uma fase ruim, eu tipo teve uma fase que eu dei um surto, né, que eu falei, cara, eu quero seguir minha vida, quero fazer, não quero ficar reclamando aqui pra trás e tipo, bom, saí. Aí depois de um tempo encontrei o Yuri, foi bem rápido assim, mas foi questão de umas 2 semanas, ele foi numa balada que eu tava discotecando e falou, mano, tô fazendo uma banda assim, assim, assado com influência disso, disso, daquilo. Eu falei, ah, vamos aí, mano, tô sem tocar, tá ligado? Tô sem banda. Nem pensava em tocar mais, porque eu já tava nessa visão que eu tava te falando, que o rock ali já, puta, não vai mais dar nada, mano, Sim. sabe? Então eu vou fazer a música continuar na minha vida de uma outra forma, enfim. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Mas daí, pum, já apareceu o Voo. Daí, Voo. Aí a gente fez um show, o primeiro show que foi num lugar perto da Augusta, assim, num lugar muito tosco, um dos lugares mais toscos que eu já toquei na minha vida. E olha que eu já toquei em lugares toscos nessa vida, assim. Eu toquei tudo quanto você pode imaginar. E aí, a gente fez esse primeiro show, assim, tipo, já tinha essa expectativa, porque o Yuri sempre teve uma base de fã muito grande, desde o NX e Granada. O Denis é um monstro também, só a palavra dele, Denis Mendes já atrai, assim, uma Monte uma galera. batera, fudido. Eu acho que eu tava também passando por aquela fase ali do Guitarrista dos Sonhos e tal. Foi em Sim. 2007, a Voi acho que começou em 2008 para 9, acho, 2009, eu não sei. Então eu também, pô, que banda é essa? Quero ver. Aí a gente fez esse primeiro show. No primeiro show, ah, já recebi quase caí aqui. Já a gente recebeu uma proposta do Rick, tipo, ô, fiquei sabendo que vocês estão com uma banda aí, parece que foi o G do NX que contou pra ele. Quero ver, quero saber. Daí a gente já foi lá fazer uma reunião com ele na semana seguinte do primeiro show. Então foi uma coisa assim, oi, Foda. sabe? Nem começou a banda nem começou direito, não tinha nem nada gravado assim. É uma música solta lá no MySpace que tinha na época que a gente fazia. E tinha lá Sim. umas demo gravadas, assim, né? Tipo, mano, que louco. E aí foi uma coisa também que é isso. O Rick tentou fazer, tipo, eu acho que ele errou nesse lance com o voo da demora, assim, ele demorou muito para lançar a gente, ele ficou cozinhando a gente fez 30 músicas para ele, e ele falava, não, ainda falta aquela da rádio. E a gente falava, mano, a gente não é essa banda de ter uma música da rádio, talvez não vá ter e tal. Aí eu lembro que um dia o Yuri foi lá e brigou com ele,
Falou, mano, a gente é assim, Trabalhar. nossa banda é essa, tem 30 músicas aí, se você não acredita que nenhuma dessas 30 dá pra fazer um disco, então desencana. Daí ele falou, ah, vocês acreditam que tá bom o disco, tá pronto o disco? Então vamos agora gravar, vamos agora gravar. Daí, tá bom, então vamos gravar. Meu, foi assim, de ligar na hora pra gente, falar, mano, a gente vai descer agora pra já arrumar as músicas, amanhã vai começar a gravar. Pá, daí a gente gravou o disco, que ficou quase 2 anos numa gaveta esperando e tal. E é isso que eu falei, daí foi cada vez mais, nesses 2 anos, Aí, foi cada vez mais esfriando aquela fase que eu falei, seguindo aquela minha teoria lá, e tal, foi cada vez mais esfriando o rock no Brasil e a galera curtindo e tal, e pipipi. Aí quando saiu, não tinha mais essa força, né? Aí foi legal, a é. gente fez uns shows legais, a gente criou um nomezinho legal, mas não tava numa fase muito ruim mesmo, assim, eu acho que o rock. Que ainda É, já depois tava deu uma acabando, volta. né? É. E eu lembro que acho que Pitty não estava tocando nessa época, ou estava com o Agridoce. Então, assim, tudo É, vai que teve aquela hora que ela enfraquecendo. parou também, que aí ela parou, parou tudo, parece. Aí acabou da Então, engrenagem, acabou. é isso que eu tô falando. A engrenagem precisa né, dos elementos. Aí, pô, a Pitty é um elemento de peso gigantesco nessa engrenagem. Se ela sai, a engrenagem fica fraca. Acabou. Mais ou menos assim, né? Então, eu lembro que foi essa fase. Mas mesmo assim, a gente fez o disco, meu, depois de 2 anos de gaveta, de Incubando. enrosco, e o disco concorreu ao Grammy Latino, saca? Foda. Pô, tá ligado? Yuri é muito bom de letra, meu. Ele é muito É, bom de letra. e é um disco que eu tenho muito orgulho na minha vida, assim, que eu me esforcei muito como guitarrista, assim, me cobrei muito, e toquei umas coisas muito loucas, fazia uns riffs muito loucos, assim. Eu lembro que eu ficava Teve sambando pra clipe, eu desligar os pedais. lembro, lançamento. Ah, Teve clipe, eu lembro de lançamento de clipe de Voe. sim, E teve, aí teve. coincidiu com o fim de MTV, que também já tava cagando tudo. Tá vendo? É, então, era isso. Existe Inferno E Astral, a música tava ali nesse momento, porque olha, e os caras, meu, assim, tadinhos, o Yuri, o Denis, eles já estavam também nessa corrida desde lá de trás, né? Eles eram um pouco mais novos que eu devia ter ali perto de 30 e acho que eles estavam com 25, 6. Mas eles já tinham essa história desde moleque, do NX e do Glória, veio. O Denis foi do Glória, né? O Yuri também, né? E o Granada e tal, e eles estavam ali, daí de repente assinou com o Rick Bonadio, eles esperavam, eu acho, tipo, a gente ter aquela vida que eu tive, que o Sim. NX teve, que o CPM teve, e a gente não teve, entendeu? A gente chegou perto, assim, mas não teve, entendeu? Não tinha dinheiro para fazer coisas legais, para fazer um clipe fodão, não tinha nem assim show muito com um grande público. A gente tinha um público legal, uma base de fãs bem legais, mas não tinha uma parada tipo ir no lugar e encher lá sozinho, porque a gente Sim. já estava nessa fase. E aí a gente fez depois aí a gente meio que tipo o Rick meio que não virou para ele, é natural assim, é negócio, né? Para ele é Dinheiro business, chama, é né? negócio. A banda Ah, não virou do jeito que ele esperava, a gente também não ficou tão contente porque teve aquele enrosco e tal. Bom, então vamos, beleza, vamos sair fora, sem briga nenhuma, rescindimos um contrato e aí a gente foi fazer o segundo disco, que é muito legal o segundo disco do Voi, né? É um disco sim. cabuloso, que é um disco, acho que das minhas guitarras que eu já gravei na minha vida, acho que é o disco mais fodido, assim, mais legal. E a Eu gente gosto muito. gravou o disco, aí a gente passou uma semana, fez um show de lançamento aqui em São Paulo, e aí fazer um segundo show e meio que daí brigamos e acabou. Meio que brigamos, não é brigar de tipo brigar, ficar brigado, mas foi do tipo assim, mano, tava todo meio de saco cheio, meio assim, puta caralho. Aquela coisa que eu falei, do trabalho, você trabalhar, 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 trabalhar e não vir nada, sabe? E não Sim. vir o que você espera. E aí já tá todo mundo assim, daí o Yuri tava com aquela banda dele lá que ele teve com o cara do Charlie Brown lá, o Thiago, esqueci o nome. 7 mil anjos, sei lá do quê. O Legado, o Ah, não foi. Legado, Ah, legado, é isso. Legado. É, os 7 Mil Anjos foi do Sandy Júnior lá, Champignon. Champion, né? Jesus amado. É, mas com o nome à cabeça? Eu sou velha, eu E fui uma aí, catraca. não, eu lembrei agora também, nem lembrava mais disso não. Se eu não tivesse falado, eu não ia lembrar. E aí ele tava com esse negócio, daí a gente falou, mano, então vai lá trampar com esse bagulho, depois a gente dá um tempo, depois nós vê. Só que nesse tempo que a gente falou, para não brigar, para não falar, acabou a banda, brigamos, porque não foi realmente isso, foi uma coisa Sim. mais suave. Até, ó, ninguém nunca falou muito isso por aí, isso é exclusividade aqui da nossa live, Ó, hein?
Famoso. Porque realmente não foi uma briga, a gente não brigou entre nós, entre pessoas, entre amigos, mas foi uma coisa tipo, ah, mano, vou dar um tempo, tá zoado, não tá rolando. Vai lá fazer sua parada com o Thiago lá e né, aí esse tempo não voltou, nunca mais voltou, Esse sabe? tempo tá de tempo. É, porque aí cada um foi fazer suas coisas, eu fui, já entrei no Maguebs na sequência, Sim. e aí, assim, a vida segue, né, meu? É tipo namoro, você pede pra dar um tempo, já meio assim de saco cheio, daí você já começa a catar uma outra pessoa, acabou o namoro, né? Então foi meio Bom, assim. já. Vai ficar a história, que a gente é feio de É, é, história. é. Vamos falar de Maguebes. Chegamos em Maguebes. Ah, Confesso que, cara, obrigado, vida. Foi o viral mais filho da puta que eu já vi, que alguém já fez na é, vida. Eu nunca legal. vi tanto sticker pela Ah, rua de São Paulo. Quem que pensou nessa estratégia? Quem que bolou? Como que foi tua entrada? E de verdade, parabéns, porque não tem um poste na Augusta que eu olhe e não tem esse adesivo colado. pode crer, né? Ah, foi uma ideia de todo mundo, né? Eu vou Foi contar aqui foda. também meio rápido, assim. É, eu entrei já no Maguebs na sequência do Voe porque o Tucci, ele tocou comigo no Voe no segundo disco, é um amigo meu de longa data, ele sempre foi baixista do Maguebs, depois virou guitarrista do Maguebs, eu conheço ele do Maguebs, assim, há 10 anos atrás, né? E aí ele entrou no voo, ele veio para São Paulo, entrou no finalzinho do voo, ele gravou o segundo disco do voo, o voo acabou, daí o guitarrista do Magorb saiu dele. Ô, fi, vamos tocar comigo no Magorb, tá ligado? Daí eu Eu falei, vou. então vamos. E aí eu tava assim, de novo, naquela situação que nem quando eu saí do Reitinho. Saí, não sei para o que que eu vou fazer, não sei se eu vou tocar guitarra, se eu vendo essas 5 guitarras, se eu fico com uma só, se eu faço o quê. Pum, aí apareceu o voo. Aí foi uma coisa no voo. Puta, mano, eu já tinha acho que 33, 34 anos. Eu falei, ah, mano, vou tocar mais guitarra, rock, mano, imagina, tá ligado? Não quero Aí, mais. pum, apareceu uma Garbs, que é uma banda que eu amo também do coração e que aí vira uma outra categoria de todas as bandas que eu já toquei na vida, que é a gente não espera nada mesmo, Que é foda. entendeu? Não dá pra esperar nada do Maguires. É uma coisa que às vezes eu falo pra ele. E eu até, tipo, dar um banho de água fria neles, eu até tomo cuidado pra falar, mas eu falo, mano, nunca vai acontecer nada comercialmente falando, como aconteceu com as outras bandas que eu toquei, por exemplo, com uma Guerbs, porque não é isso, entendeu? Se fosse nos Estados Unidos, a gente até, pô, ele tava fazendo turnê com o Deftones, com sei lá quem, com o Mastodon, eu acredito nisso. Mas aqui no Brasil, mano, entendeu? Nós, tipo, consegue um monte de coisa legal, mas, assim, comercialmente Sim. falando, como uma empresa ou como ganhar dinheiro, esquece. E aí, isso é assim, meu, é tão libertador que é, tipo, não dá, é Não tem inexplicável. desculpa, né? É Isso é inexplicável. maravilhoso. É inexplicável. E é uma coisa que eu ouvi a vida inteira de outras pessoas falando assim: não, a gente não tá pensando em fazer sucesso, a gente não quer. E eu falava, ah, mentira, esse cara tá falando mentira. Tipo, besteira, todo mundo quer. Todo mundo quer viver da música e tal. E assim, eu também, eu quero, continuo querendo. Mas eu sei que não vai, não é numa Guerbs, entendeu? Então, a partir do momento que todo mundo da banda tem essa consciência e não cobra isso do outro, entendeu? A gente não se cobra. Uma Guerbs não é a prioridade da vida de ninguém. E não é mesmo, Sim. porque não passei, porque todo mundo tem 40 anos e, tipo, tem que trabalhar, E tem que ninguém vai fazer outras fazer coisas. embora esse pau no cu, fala. Cadê as pessoas? E ninguém vai ficar, tipo, sonhando que vai ter, vai aparecer um monte de fã agora e vai comprar nossos discos e vai tocar na rádio. Não é, nossa banda é uma banda, é uma música pesada, né, mano? Extrema, gritaria, Sim. sabe? Pá. Então, assim, no Brasil, mano, né? A gente vê poucos casos aí recentes, umas bandas fortes, assim, de metal, de coisa mais pesada, tipo um Project 46, sei lá. Sim. Pra mim, já acabou, já não sei mais como, entendeu? Ou, sei É. lá, a gente vê meia dúzia de banda aqui, você fala, putz, os caras têm um trabalho mais profissional e tocam e pra caralho, foram tocar na gringa, mas, mano, é muito difícil, enfim. E aí isso é É. muito libertador. E aí isso é o que faz eu acho que é o que faz a magia do Maguebs, assim, é o que faz a parada do Maguebs ser tão verdadeira, assim. Isso pra mim, eu Mas falei, não tem ainda assim preço. tem um público fiel, né? Porque Magobbs tem, Tem, mesmo nessa época cool que a gente vive de música, de rock, e de ninguém, não tem mais espaço, parece, para o rock hoje aqui, em especial em São Paulo, que você é daqui também. É, sim.
ainda assim tem um público que segue, pode ser por você, pode ser por outro ciclano, mas é uma galera que segue, é isso aí que motiva ainda, né? Sim, e não é por mim, né? É pela banda, é por todo mundo, porque a gente A acaba banda. virando amigo de todo mundo, tá ligado? A gente interage de uma maneira com as pessoas que é isso, até se ficasse grande não ia mais dar certo, sabe? A gente É. faz o show, o Haroldo, você precisa ir um dia no show. O Haroldo, que é o vocal, ele nem fica no nosso palco, ele fica no chão. Ele canta na cara das pessoas, ele cospe na cara das pessoas. E tipo, então assim, é uma interação que não tem igual, sacou? Aí depois a gente acaba o show, vai na banquinha de mesh, a gente põe um som na banquinha de mesh e fica fazendo balada na banquinha de mesh, tomando cerveja, e vem aí. Às vezes as pessoas ficam ali e, tipo, fica ali 1 hora com a gente, dando risada, falando merda, tomando uma cerveja que, tipo, ó, compra uma camiseta antes de ir embora, sabe assim? Tipo, Né? a pessoa nem ia comprar, nem tava aí, mas é isso, entendeu? Você falou do Obrigado Vida só, vou tentar ser rápido também. Do Obrigado Vida é uma coisa que é uma gíria que vem da banda, que vem do próprio Haroldo, que é o vocal. Ele sempre falava Sim. mais caipirão assim, eles são todos de Americana, né? E aí, oh, obrigado, Vidão, oh, obrigado, Vidão, obrigado, vida. Aí começou qualquer coisa, a gente pegava uma cerveja gelada e falava, nossa, obrigado, vida, hein, mano, né? Aí pegava qualquer coisa, assim, descia do carro na estrada da viagem para chegar no lugar para tocar, o hotel era melhorzinho, nós chegava numa cama boa e falava, nossa, obrigado, vida, mano. Pá, então era tudo assim. Aí, tipo, quando a gente foi fazer o disco, eu falei, mano, vamos fazer o disco chamar Obrigado Vida. Daí os caras, não, já estamos com essa ideia, conceito, futuro, que todas as letras estão interligadas, que fala de futuro e tal, o disco vai chamar Futuro e tal. Tá bom, então vai ter que ter uma música que chama Obrigado Vida, pelo amor de Deus. Por favor. A gente tem que passar isso pra frente, tá ligado? Não pode ficar uma coisa, né, gira interna da banda, né? Tem que passar isso pra frente, mano. É uma mensagem muito foda. Aí, bom, fizemos a música Obrigado Vida. Aí quando fez a música Obrigado Vida, a gente gostou tanto da música, apesar, né, nem só pelo nome, mas a música em si, é uma das que a gente mais gosta do disco, Sim. assim. Aí, pô, vamos fazer um clipe. Vamos fazer aquele single, né? Aquela coisa. Aí vamos Né? fazer o clipe. Aí no clipe eu falei, cara, nada mais nós do que nós mesmos, do Não. que pegar e colar adesivo na rua, porque o Haroldo, ele faz parte desse HN, que é esse coletivo de arte maravilhoso, Sim. que é baseado em stickers, pôster, lambi-lambi, né? Esses pôster aqui, ó, atrás que eu colei aqui na minha parede, Lindo. o lambi-lambi, o tridente, tudo os ícones, né? Então, aí eu falei, mano, vamos criar um adesivo, um pôster do Obrigado Vida e a gente colar, que nem vocês fazem com essa HN na rua, e a gente grava a gente fazendo isso e o clipe é isso, tá? Tipo, espalhando a Incrível. mensagem pela rua. E foi assim. E aí, pô, eu acho muito legal. Eu tenho muito orgulho desse clipe. Eu fiz nas costas, assim, com a minha camerinha e o Faia, que me ajudou também a gravar, que é o cara da CHN, gravou bastante parte. Eu teve um amigo nosso que levou o drone, e aí a gente se ajudou, assim como tudo, numa web sempre foi assim. Depois eu editei sozinho, fiz tudo. Nossa, puta, foi muito mal. Eu tenho muito orgulho dele, assim, tipo, eu acho bem da Foi hora. muito foda. Inclusive, tem alguns que eu fiquei com invejinha e colei o adesivo do Estressadas do lado na Augusta, só para vai que dá Ah, certo. Né? mas Eu é fui lá isso, para a eu pôr do história. lado. A história dos stickers, de street art é isso, Sim, é colar um atrás do outro, colar um por cima do outro, e é efêmero, né? Passa, tipo, a rua destrói, a chuva, o tempo, o sol, alguém que sim. arranca. Isso é o mais da hora. A gente colou os Obrigado Vida e tudo, e depois eu fui no outro dia para gravar as imagens do outro dia seguinte, como é que tava já, se alguém já tentou arrancar, como é que tava a cidade respondendo a nossa mensagem que a gente tinha deixado ali. E aí, Tava parecendo, sabe quem? Cláudio Adão. Já viu o Cláudio Adão sim, pichado no sim. muro? Sim, o É Cláudio Adão isso. é uma lenda, É né? Cláudio Adão, não é? Acho que é Cláudio Adão, É, sim. sim. E aí, pô, Maravilhoso. se você assistiu o clipe no final, tem as cenas no final que é de dia, que é isso, é 2 dias depois, as pessoas passando na frente, já tem um que tá rasgado. Meu, Sim. saiu até outro dia, como é que é o nome daquele cara da Globo lá? Um que faz aquele lá em casa lá, esqueci o nome, é um nome muito famoso, só que me deu um branco agora. Ele fez um vídeo na André frente do Marques. Obrigado Vida. Não, não é o Eu não Marcos, é o sei, não outro. tem nada disso. É.
Ele fez um vídeo assim no dia do aniversário de São Paulo, na frente do Obrigado Vida. Falou, ó, Ah, que aqui, foda. São Paulo, Obrigado Vida, não sei o que, é isso, só a cidade respira cultura e não sei das quantas. Porra, de caralho. Tipo, 5 anos depois, entendeu? Isso é muito Foi massa. muito forte, isso é muito bom. Você falou que produziu. Você ainda produz Magwebs? Você produziu uma caralhada de coisa na MTV. Conta a tua trajetória também por lá. Você foi cria de MTV, né? Fazia o que lá? Ah, então, na verdade o que eu tava falando produzir era produzir musicalmente, né? Que é uma coisa que eu comecei a aprender agora, mais recente, faz uns três Sim. anos. Produzi música eletrônica e agora eu vou fazer o disco do Magwebs também. Vai ser a primeira vez que eu produzi uma banda assim. Os caras deixaram eu fazer isso e vamos aí. Ó, mas aí eu produzi que você tá falando da MTV, eu era diretor de Fez televisão, diretor de acústico. vídeo. É. É. Então lá eu fiz direção do vídeo, assim, direção da imagem, sabe? Que é completamente diferente. Mas meu, eu fiz muita coisa lá. Eu entrei como estagiário, passei um tempo fazendo um monte de trabalhos lá, tipo, aleatórios, até que um dia eu consegui me encontrar lá, dei sorte também, do momento certo, na hora certa, e me joguei num setor, assim, vamos falar, num departamento lá que era de especiais musicais. Então era só relacionado a apresentações musicais. Então qualquer coisa que tinha uma banda tocando ao vivo, tinha esse departamento que cuidava. E aí Legal. isso incluía os DVDs, MTV ao vivo, acústico. Acústico. Eu fiz, meu, e os shows também, que às vezes não virava DVD, só passava o show na TV, sabe? Eu fiz assim, eu vou chutar bem uns 50 shows assim. Caralho. Fiz Franz Ferdinand, umas bandas gringas foda. Fiz um show do Nine Inch Nails, que é uma das bandas que eu mais amo na minha vida inteira. Teve um Claro que é Rock, que era um festival que teve Stooges, Sonic Youth. Acho que foi 2005, acho, se eu não me engano. Eu dirigi um palco inteiro desse festival ao vivo, assim. Nine Inch Nails, Que Stooges, maravilhoso. meu, maravilhoso. E aí os DVDs, ó, tem um monte aqui, ó. Vou até pegar. Tá até na minha mão aqui, ó. O primeiro que eu fiz na vida lá, Gabriel Pensador. Boa. MTV ao vivo. Ó, daí teve esse aqui, ó, Dead Fish no hangar. O Todos esses. amarelo, conectou o deck. Titãs em Florianópolis. Esse aqui é maravilhoso, esse aqui, mano, muito foda. Sim. Seu Jorge, Rita Lee, vou derrubar todos os DVD que eu tenho aqui, ó, tá tudo Filha na. Rita Lee, podia casar com ela. Meu, Rita Lee, eu fiz o DVD da Rita Lee, bicho. E aí, bom, Óbvio. entre eles, vários outros, do CPM, que eu acho um dos mais cabulosos da história da MTV. Desculpa, mas eu acho o CPM. E aí o último que eu fiz foi esse aqui, que era o acústico do Paulinho da Viola. Esse aqui Sim. também Pra foi uma provar que você classe. é um amor e faz de tudo. E isso é um Mano, bom. Para quem é mesmo do rock, é importante. Assim, essa pessoa é importante na música. sim, sim, até porque, meu, trabalhando com tudo isso, com toda essa gama, né, da música brasileira, cara, eu fui cada vez mais me abrindo e não tendo nenhum tipo de Demais, preconceito né? com música. Música, quando eu era adolescente, pra mim é metal, entendeu? Depois aí Sim, foi vindo. Aí você começa a entender que música boa é música boa, tá ligado? Até a música sim. que você não gosta. Porque tem música que você não gosta, mas você fala, putz, essa música é Mas que é boa, mano. boa. Entendeu? Exatamente. Isso Tem é muito várias coisas que verdade. eu não gosto hoje em dia, que você pensar, e músicas pop, às vezes umas músicas da Anitta, assim, que você fala, mano, puta, não gosto dessa música, mas ela é uma música boa, Mas é mano. uma música boa. Sabe? Tem várias assim por aí, Eu não assim. ouço, mas eu queria ter feito, né? Tem várias por aí, assim, hoje em dia, que você. É isso, você tem que ter essa cabeça, né? Sei lá, eu acho legal. Quem segue há muito tempo no Instagram sabe que você faz um ritual do vinil. Sim. Sentimos falta, inclusive. Faça mais vezes. Estou sentindo falta. É. E como é que é essa tua paixão aí pelas bolachonas? Meu, isso também vem desde que de moleque, né? Só que eu passei muito tempo sem, porque quando eu comecei a gostar de música, que eu já contei aqui, da história do meu primo tio lá, que me emprestava uns discos, e até minha mãe mesmo, que tinha aquele sound system grandão assim, que tinha umas caixonas da Gradiente, sei lá, quem viveu nos anos 90 vai lembrar talvez. E aí ela tinha vários vinis que era o que tinha na época, né? Eu vivi o nascimento do CD, tá ligado? Sim. Eu tava lá, eu tava lá.
E, Carro. e aí, então eu tinha alguns vinis no começo, assim, quando eu comecei a gostar de rock. Eu lembro que eu tinha o Nirvana, eu tinha um disco que era do Rock in Rio 2, que tinha, era uma coletânea do Rock in Rio, que tinha Fate No More, tinha umas coisas Boa. loucas, assim. E aí, eu, tipo, nossa, eu gostava, né? Eu tinha uma meia dúzia de vinil. E aí depois veio o CD, daí bom, eu já comecei a ficar viciado em música e já comecei a comprar CD, porque minha mãe comprou o aparelho de CD lá. Não, vou comprar tudo CD, vinil é porcaria, né? Aí teve essa fase. E aí, tipo, CD. Daí meu, eu tenho um monte lá na casa da minha mãe, eu deixei metade aqui, que é os que eu mais gosto, mas hoje eu não tenho nem onde ouvir, né, pra ser sincero. Meu computador não É tem player de verdade. CD, não tem onde ouvir. E aí, começou a ter uma volta do vinil geral, né? No Voltou, né? mundo, assim. Começou as Sim. bandas a lançar disco de novo. E aí, quando eu me casei, que foi em 2012, e aí a gente veio morar aqui e tal, eu falei, cara, e aí foi essa fase que tava começando, eu tava vendo que tava tendo um monte de vinil legal, e a gente ia passar a lua de mel na Califórnia, em Los Angeles, que é um lugar que eu sempre quis ir, que queria ir antes, né? E aí eu falei, Sim. meu, eu vou na Moíba, né? Que é a loja de vinil mais foda do mundo hoje, pra mim, eu acho, até hoje. Vou levar uns dólares, tá? E Vou gastar uns dólares. e aí eu falei, daí eu pensei tudo isso. Eu falei, cara, eu vou me casar, vou morar numa casa um pouco maior, vai ter um espaço para eu poder botar um disco, uma vitrolinha, e aí eu tô indo agora para uma lua de mel em Los Angeles. Então vou na Moíba. Ah, eu vou começar uma coleção aí. Sabe assim? Foi assim. Isso foi em 2012. E aí foi quando eu comprei a vitrolinha e fui para lá, gastei 200 ou 300 dólares em vinil, trouxe com a minha mochila quase arrebentando e comecei ali. Podia E ter aí muamba, mas não era. A alfândega é, não pegou. tem até uns aqui na frente. Daí eu comecei a fazer isso. Daí eu pegava assim, pô, esse aqui eu comprei nessa primeira vez, ó, o Smashing Pumpkins, o Gish. Eu Sim. lembro cada um, onde foi, quando que eu comprei, tipo, qual vez que foi, porque daí depois de lá pra cá, eu já tive a sorte, o privilégio de já ir pra lá mais umas 3 vezes. E aí toda Sim. vez eu ia na Moíba e comprava. Essa aqui foi essa caixa Nossa! que tem todos os discos Entendi. até desde o primeiro até o Roots. Meu, pô, Caraca, é foda. muito cabuloso. E aí, pois é, essa aqui foi da última vez que eu fui. Então, assim, mano, eu deixava de comprar, deixava de comer lá pra comprar disco. Dá pra É, viver de tipo, hot dog a $1. vamos comprar. Olha, você é Ai, louco. que lindo. Então, assim, e aí virou um vício mesmo. E aí, hoje eu acho que eu já devo ter, sei lá, mais de 100 porque eu tenho duas gavetões lá na minha sala, onde eu ouço lá, e tipo, já tá lotado, agora já tá aqui no meu quarto, assim, já não cabe mais lá. Enfim. Que da E aí eu comecei com essa ideia do ritual, né? Que eu falei, cara, nessa hora. fase também o Instagram começou a bombar muito, como para todo mundo, para tudo, né? Para fazer as coisas, para blogueiragem, né? Para se expor trabalho, expor o que faz, né? Eu falei, mano, eu vou fazer tipo o look do dia das blogueiras, entendeu? A ideia veio daí. Manter o look do dia, as meninas põem uma fotinho no elevador com o look do dia. Não, nada contra, nem um pouco, mas né, era o que era Não tem a problema. fase. Aí eu falei, então eu vou fazer o disco do dia. E aí, pá, ia lá, pegava, escolhia o disco e Ritual. fazia o disco do dia. Porque essa é a brisa do vinil pra mim. É tipo, pegar o disco, tá ligado? Abrir o disco, você pegar, você tem tipo 10, 15 segundos que você pega ele na mão, você olha aqui do lado, puta, eu vou ouvir esse aqui mesmo. Daí você Templa. pega, tira ele, aí você fala, puta, olha que foto louca, cara, que tem isso aqui, o cara tocando num bagulho aqui. Aí você tira o vinil, põe lá, pega o negocinho, põe, o negocinho seria a agulha. Pega a agulha, coloca o disquinho e pá. E às vezes nem que você não fica ali sentado ouvindo que nem um velho, né, lendo o livro na varanda, não é assim. Mas só de você ter feito isso, você já se concentrou para ouvir seu cérebro entender aquilo e ouvir aquilo. E, Sim. meu, eu amo Spotify, eu amo toda a modernidade, eu amo tudo a tecnologia, eu amo estar em 2020, mas isso aqui que eu acabei de falar não substitui de jeito nenhum você dar um play num Spotify, tá ligado? Maravilhoso. É verdade. Não substitui o valor que você dá, assim. Então, É um ritual mesmo, não é só e a música. aí, É que nem né? quem fuma, é o ritual do cigarro, não é o cigarro em É o si. ritual, eu vou pegar isso aqui, eu mostro pra Nina, e ela,
Ah, Babau, o Jeepzinho, o monstrinho, né? Daí eu pego, vamos ouvir o disco do monstrinho. Daí ela pega o disco do monstrinho, aí ela vê, ela fica olhando, ah, mano, não tem, sério, não tem comparação, entendeu? Foda demais. Essa que é a brisa. Então, aí foi, virou outro vício também, né? Agora eu tô querendo fazer no meu canal na Twitch uma transmissão lá, um programinha, Boa. que é fazendo o ritual extended, assim, que seria tipo eu É pegar isso o que vamos disco. falar agora. E como é que É. entrou na música eletrônica? Como é que aconteceu? Mudou a chavinha? Vou Não, só tentar, abriu, só abriu uma chavinha a mais, na verdade, né? porque eu já gosto de música eletrônica desde sempre, assim, de 20 e poucos anos, assim, quando eu descobri, Se fui não numa falar festa, Gigi D'Agostino, a gente vai brigar. não sabe o quê? Gigi D'Agostino, Poppet Chains. Ah, Se não conhece, a gente vai brigar se falar que não gosta, porque é o melhor do dance. sim. Então, e aí lá atrás, quando eu comecei a ouvir música e comecei a ficar viciado em música, que eu contei já a história do meu tio, blá, 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 eu corria de bicicross. Eu andava de bike, corria mesmo. Eu fiz assim, ó, eu andava de bike. O Entendi. cara, o cara se confunde com todas as coisas que fez na vida, né? Eu andava de bike, tocando guitarra. E aí, eu andava de bike muito e eu ouvia Walkman. E aí eu lembro que eu tinha duas fitinhas de Walkman, originais, assim, que eram de dance, vamos dizer assim, que era um Information Society maravilhoso, aquele da Sim, capinha mais ou menos das. dele. É, e, e uma do Roxette, que era um pouco mais pop, mas também era bem eletrônico, assim, né? Se eu pensar, para Rock quem 7 música ouvia. para transar, Rock 7. E eu ouvia muito pedalando, então eu já tinha aquele DNAzinho da música eletrônica lá, dentro de mim, lá, guardado. Aí eu virei roqueiro, adolescente, pá, roqueiro, Black Sabbath, metal, Pantera, Sepultura, depois veio punk rock. Só que depois daqui em São Paulo já, eu comecei a abrir minha cabeça de novo. Que eu falei, a MTV, eu trabalhava do lado da Érica Brandão, que era a diretora e responsável por tudo de música eletrônica na MTV. Então eu sentava do meu lado, a gente sentava numa tripa assim, a gente chamava de a tripa. Cada um era responsável por um tipo de música. Eu era responsável pelo metal, é música pesada, porque eu dirigia o Riff MTV lá, que era o pós-Fúria, né? E ela era Sim. responsável pelo AMP MTV, que era da música eletrônica. Então, assim, ela já me mostrava um monte de coisa. Daí eu fui numas festas e comecei a ouvir a música eletrônica de um jeito diferente. E pronto. Aí você entende. E aí você vira uma chavinha junto, não é? Não tira, não deixei de gostar de rock jamais, tá? Porque, né, nunca parei de tocar, nunca, nunca, jamais. Mas você adiciona mais isso na sua vida. Depois você escuta um Nine Inch Nails, você fala, opa, pera, entendeu? Não, Cortou? estamos aqui ainda. Tá rodando. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Agora sim. De gênio, né? Sim. E aí aí nessa fase que eu comecei a dar uma brochada, assim, de leve, vai, eu não gosto nem de falar essa palavra, mas seria um pouco isso, assim, uma brochada do Sim. rock, assim, de falar assim, ah, mas não vou ficar investindo a minha vida inteira pra querer tocar guitarra, sabe? Tipo, não sei, mano, né? Então eu comecei a pensar como que eu posso manter a música dentro da minha vida. Como que eu posso trabalhar com Incrível. música sem ser somente um guitarrista, sabe? Sem ser um Sim. artista, assim. Ah, eu comecei a estudar produção de música. E aí o caminho da produção de música eletrônica, por mais que ele seja longo demais também, mas é um pouco mais rápido, assim, para você poder ter um computador em casa e sair fazendo essas coisas, já aprendendo e tal. E isso eu estou estudando e praticando há uns 2 anos, quase três, acho que três. E agora já está me dando como é que fala? Uma segurança para eu, por exemplo, me meter numa produção do disco do Maguirebs, que é uma banda de rock Boa. e que eles são loucos o suficientes para deixar eu fazer isso. Não. Mas, né? Então eu me vejo num futuro assim próximo que eu possa ser produtor também, sabe? Se eu fazer, meu, eu quero manter a música na minha vida de qualquer forma que ela que seja, Sim. entendeu? Então é isso. Então assim, É não é muito buscando, bom. né? E É para isso, finalizar, que tá basicamente. dando tempo aqui, Fabrício, se tivesse que dar um recado pro Fabrício de 2006,
que você daria? Você tem 10 segundos para falar. Ah, só falaria para estudar um pouco mais, isso que eu estou fazendo agora. Eu queria ter começado lá atrás e eu não dei valor. Peraí que vai cair. Peraí, Fabrício. Vai cair a live e vou te chamar de novo. Pode ser? Tem 6 segundos aqui, eu já te chamo. 2 segundinhos. Deixa cair. Tá bom,